bom te encontrar aqui para o nosso segundo dia de workshop. Hoje teremos mais uma aula gravada, mas a partir de amanhã os nossos encontros serão sempre ao vivo. No final da aula de hoje eu vou passar o segundo exercício para vocês fazerem. Se você ainda não fez o primeiro, tudo bem, dá tempo de enviar ainda no grupo, no horário em que ele fica aberto para interação. Vamos fazer agora aquela foto da aula de hoje? Prepara aí para dar o clique, fazer o print, colocar lá com a hashtag workshop da Fafá Conta, que eu quero ver, me marca também, que eu quero ver se você está acompanhando a aula. Então vamos lá. Oi? Quem fizer dessa eu vou saber que demorou para se agilizar para fazer a foto. Muito bem, então uma boa aula e até daqui a pouco que eu volto para o nosso exercício. Antes de começar, eu quero saber, já entrou no nosso grupo? No grupo tem coisinhas extras que não tem aqui. Você fez o exercício que eu propus na aula passada? É importante, hein? Lembrando que eu vou ficar de olho, eu quero ver você. Eu quero que você tenha a possibilidade de experimentar contar histórias e ter um retorno que pode ser meu, mas também você pode pedir para os amigos e amigas de confiança te darem uma devolutiva. Você pode você mesma se observar no vídeo, ver como é que você se comunicou. Foi bem comunicado? As entonações e intenções que você tinha na hora que você gravou, nas falas, elas ficaram claras? Foi o que você pensou, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa, mas quando a gente vai ver, você fala, nossa, eu pensei que estava falando de um jeito, falei de outro. Então a gente já vai exercitando também a autocrítica, para que a gente possa sempre se aprimorar na arte de contar histórias. E ó, eu vou ficar de olho nas redes sociais para ver quem tá participando. Sim, eu darei umas devolutivas, enfim, a gente vai criando aí meios para poder interagir, mesmo que essas aulas estejam sendo dadas de um jeito que só você me vê. Mas eu dou os meus pulos para poder te ver também. E se você não participa, aí eu não vejo nada. Me sinto falando só pros meus livros, pras minhas paredes, pra câmera. Mostra pra mim o que você tá fazendo aí. Mostra pra mim que você tá acompanhando. Valeu! Bom, hoje vamos falar sobre a diferença entre ler e contar histórias e iniciaremos um mergulho no mundo da literatura infantil. Sabe, quando eu comecei a trabalhar como contadora de histórias, para minha primeira apresentação, eu não sabia se eu tinha que contar a história de cor ou do jeito que eu lembrava, com as minhas próprias palavras, ou se eu lia o livro. E com o tempo eu descobri que sim, existe uma diferença entre uma coisa e outra. E sendo assim, não dá para chamar tudo com o mesmo nome. E as duas coisas são importantes. Ambas fazem a criança perceber, por exemplo, que existe um momento da escuta e que a gente tem que ter respeito por esse momento, respeito pela história. A contação de histórias não é um papo, não é uma conversa que pode ficar falando. Com a experiência, com a prática de ouvir histórias, ela passa a valorizar aquela atividade. Opa, esse momento aqui é muito legal, eu vou ouvir. Aí, elas vão ficar em silêncio ou atentas à maneira delas. Daí vocês perguntam, e o que é mais importante, ler ou contar? Qual que eu devo fazer, Fafá? Não tem mais importante. As duas formas têm o seu valor. Cada uma tem a sua função. E o ideal é utilizarmos as duas e variar os usos. Professoras, mães, pais, avós, tias, é excelente que vocês leiam livros e é excelente que vocês contem histórias de boca ou história de cabeça, como eu costumo falar. E por quê? Antes de falar por que é importante, eu vou explicar o que é cada uma das coisas. Para algumas pessoas pode ser óbvio, mas não era para mim. Não era quando eu comecei, então talvez não seja também para algumas pessoas que estão por aí. Contar história é a história narrada, sem que ela seja feita a leitura de um livro ou de um texto. Então você conta ela de memória, com as suas palavras ou com as palavras decoradas. Você conta resgatando memórias suas. Você pode contar histórias da tradição oral, histórias que você viu, que você ouviu, que você está inventando. São histórias que você não tem apoio do texto.
com você, né? Você até pode ter utilizado um texto para narrar aquela história, pode ter decorado, memorizado, mas quando você conta, você não tá fazendo a leitura dele, então você está contando, tá? E aí existe, inclusive, uma possibilidade de interação. E aí a gente conta também com a questão da improvisação. Lembra que eu falei na última aula que é como um jogo de ping-pong? Então, quando a gente conta uma história, a gente pode ficar muito mais aberto para essa possibilidade do ping-pong. Eu tô narrando aqui alguma coisa. Aí vem alguém e de repente faz um comentário e quer compartilhar uma história dela ou alguma lembrança que ela teve a partir daquela história que eu estou contando. Eu acolho aquela nova história. E aquilo pode levar a minha história para outro lugar, dependendo se a história que eu tô contando permite esse tipo de liberdade, né? Inclusive, a Kiara Terra é uma contadora de histórias que me inspira muito e ela tem as narrativas abertas. E ela faz isso com maestria, de permitir que as pessoas ajudem ela a ir costurando as histórias e é muito legal. Quando a gente conta a história de boca, às vezes acontece assim. Uma noite você conta a história para a criança na hora de dormir. Aí na outra noite você vai contar de novo a mesma história, porque a criança pede pela repetição. E você muda um detalhe ou conta um fato um pouco diferente, usa uma palavra, variou a palavra e a criança fala: "Ah, não, mas não foi assim que você contou ontem." E você não lembra como é que você contou ontem, porque você estava inventando na hora bendita da história. E aí ela vai entender que existe também essa liberdade da história narrada oralmente. Claro, que você está contando uma história que... Se você está contando uma história que você está inventando. Se você não inventa a história, tem uma história a ser respeitada. Se você vai contar Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, você não vai dizer que a Chapeuzinho não topou o desafio que o Lobo Mau propôs, de seguirem por caminhos diferentes e ver quem chegava antes na casa da vovó. Porque daí é uma outra história, um reconto talvez. Mas a história clássica da Chapeuzinho Vermelho tem uma estrutura, tem uma história a ser contada e você respeita aquela história. Já quando você está com o livro nas mãos e lendo o texto, é leitura ou mediação de leitura. O mediador de leitura é a pessoa que faz a ponte entre o livro e o leitor. Quando a gente faz a leitura, a criança entende que existe um texto e que aquele monte de tracinhos ou desenhos que ela está vendo e às vezes ela ainda não entende o que é, são letras, que formam palavras, que juntas formam frases, que juntas formam uma narrativa e que toda vez que a gente lê o livro, ele é lido da mesma maneira e não muda. Tem também um tempo de virar as páginas, de observar as imagens, as ilustrações. As crianças compreendem que o texto tem um sentido. Por mais que a cada leitura uma nova camada de entendimento possa ser alcançada, percebido um diferente vocabulário, né, e ela cria uma nova compreensão da narrativa, a leitura também transmite a segurança de que sempre vai ser lida a mesma história, da mesma maneira. E aí ela vai sacando: então é por isso que quando você lê, você sempre conta a história igualzinho, não muda nada. Sim, porque eu tenho o texto e eu estou me guiando por ele. A criança também percebe que existe uma norma culta a ser respeitada na língua escrita e que na língua oral nem sempre a gente segue essa norma. Ela percebe que podem ter algumas variações e que nos expressamos de formas diferentes se a gente escreve ou se a gente fala. A mediação é importante para a valorização da leitura e do livro, da diversidade de linguagens e estéticas apresentadas em diferentes obras. Quanto maior a diversidade estética de gênero, formato, linguagens, projetos gráficos, melhor. Lembre também de sempre citar o nome do autor ou da autora, de quem ilustrou, e o nome da editora, para que a criança perceba que existe uma cadeia produtiva de profissionais que trabalharam e pensaram naquela obra, valorizando ainda mais o livro. Essa também é uma maneira dela se familiarizar com os nomes desses profissionais e editoras e começar a se identificar e até fazer suas escolhas. Olha, esse livro é do fulano, eu adoro fulano.
E deixe também os livros ao alcance das crianças. Deixe que elas escolham o que elas querem ler. Muitas vezes elas vão querer ler o mesmo livro pela milésima vez. E tudo bem, faz parte. Ela está elaborando a história, se identificando, tem o lugar do seguro, do conhecido. Às vezes ela quer ficar numa mesma página por um tempo, e aí ela interrompe a leitura. Tudo bem, deixa ela curtir um pouco mais aquele texto ou ilustração, não tem problema. A gente não tem que ler até o final toda vez. Às vezes não foi até o final e tudo bem. Vai adquirindo com o tempo um maior tempo de atenção. Eu lembrei de uma vez que eu fui ler o livro Os Entalados, é um livro escrito pela minha mãe e ilustrado por mim, pro sobrinho de uma amiga, numa festa que só tinha adultos, ele era a única criança. Falei, vem cá, na verdade eu não li, eu contei a história para ele. E no que terminou, fim, todos, a festa acabou, como é que foi? Acabaram com muita alegria. Eu mal terminei de falar alegria, ele falou, conta de novo. Eu fiquei pensando, mas que... Acabei de contar a história, esse pé não prestou atenção? Mas tem certeza que é a mesma história? Deixa eu contar outra pra você. Ele falou, não, quero a mesma. Eu contei, mesmo sem entender por que ele queria a mesma. Nessa época eu ainda não era contadora de histórias, não trabalhava com isso profissionalmente. Aí, conversando, estudando sobre o assunto, que eu entendi que era bem normal acontecer esse tipo de situação. A gente também tem essa coisa, né, de que o livro é uma entidade. Deixe as crianças pegarem no livro. Ensine que tem que respeitar aquele livro, que não deve rasgar, não vai deixar em qualquer lugar. É legal que tenha livros espalhados pela casa, claro, né? Vocês podem determinar os locais, mas que as crianças tenham acesso aos livros. Isso é super importante. E a criança bem pequena, ela só vai aprender a manusear um livro se ela tiver livros ao acesso dela. Como é que ela vai aprender, né? A pegar delicadamente na folha, a mudar de páginas, se a gente não dá um livro para ela, ou se só dá livros cartonados, aqueles livros grossos. A hora que der um livro com uma página mais fina, enfim, ela pode rasgar, ela só vai aprender a manusear dando o livro na mão. Agora uma coisa importantíssima, presta atenção. Palavra difícil é aquela que não faz parte do seu vocabulário. Não mude o texto achando que a criança não vai entender. Ela pode compreender o contexto da história. E se ela não entender, ela vai perguntar. E aí você dá um sinônimo ou explica. Então, leia bem como está no texto e dê a possibilidade da criança ampliar ou enriquecer o seu vocabulário. Não subestime a capacidade delas entenderem. Não tem problema parar a história para explicar uma palavra ou voltar umas páginas para rever uma imagem, por exemplo. Faz parte da leitura, tá tudo certo. Quando você vai ler um texto, às vezes você não para e volta para reler um parágrafo. É a mesma coisa. Bom, se eu estou com o livro e estou lendo, eu estou fazendo a leitura do livro. E eu posso fazer a mediação dele mostrando as ilustrações. Eu estou fazendo a mediação da leitura, sendo a ponte entre o livro e o leitor, certo? Essa mediação pode ser com uma criança ou pode ser com várias, podem ser adultos, podem ser idosos. Eu falo muito de criança, né? Mas eu tenho que lembrar que talvez você aí conte histórias para outros públicos e tudo bem. O que eu falo aqui serve também para pessoas mais velhas. Apesar de que aqui na internet, né, ao vivo também, eu conto histórias para pessoas de todas as idades. Eu adoro isso, poder mostrar que tem boas histórias que podem ser apreciadas por todas as pessoas, desde a menorzinha até a mais idosa. Uma coisa muito legal que eu fui descobrindo à medida que eu fui estudando nesses 5 anos que eu tenho contado histórias profissionalmente a respeito dos livros é que existem diversos tipos de livros. E eu acho importante a gente saber alguns desses tipos e as diferenças entre eles. Então, se atente bem a isso. Existe o livro ilustrado e o livro com ilustração. Parece a mesma coisa, mas definitivamente não é. O livro com ilustração é aquele que a maioria de nós está acostumada a ler para crianças e que muitas vezes é só o que a gente conhece, que é aquele livro
que tem uma ilustração, mas que não traz muita informação, não traz uma informação a mais para o leitor. Ele está só reafirmando aquilo que o texto já apresenta. Se você tirar as ilustrações, a história e o entendimento dela continuam os mesmos. Já o livro ilustrado é um livro em que a ilustração também está narrando algo. E nós consideramos, inclusive, os ilustradores autores da obra. Num livro ilustrado, tem também que a gente chama de livro-álbum. A ilustração pode trazer informações que o texto escrito não está trazendo e que são muito importantes para o entendimento daquela história. A ilustração pode enfatizar algo do texto, dar pistas sobre o que vem a seguir, ou mesmo as ilustrações podem contrapor algo que está escrito no texto. E isso tudo é muito interessante de se observar, então sempre fique bem atenta às ilustrações. Tem também o livro-imagem. Tem gente que fala que é o livro mudo ou o livro sem texto, enfim, existem variações aí de nomenclatura. É aquele livro em que a história é contada apenas com as ilustrações. E aí a gente percebe, e fica bem fácil de perceber, que aquelas ilustrações formam um texto visual. A gente consegue ler essas histórias. Existe uma narrativa. Inclusive no meu canal tem uma playlist só com leituras que eu fiz de livros-imagem. É só entrar em youtube.com/fafaconta e procurar a playlist Fafá Conta Livros-Imagem. E eu sei, muita gente tem medo do tal do livro-imagem. Como é que eu vou ler um livro que não tem texto escrito? Para eu ler as palavras, vou ler a imagem? Gente, as imagens, elas falam muito e como é importante a gente fazer essa leitura, até para construção de pensamento crítico. Ver uma foto nas notícias e entender o que está por trás da construção daquela imagem, o que está nas entrelinhas. O poder imagético é muito forte e muitas vezes nós não nos damos conta e fazemos uma leitura até inconsciente das coisas. E isso é muito utilizado na publicidade, na política. Olha aí a importância de apresentar essas obras assim para as crianças, deixar todo mundo esperto, para não ser enganado por quem sabe utilizar o poder da imagem. Bom, eu vou falar mais sobre todas essas questões dos livros com mais profundidade no meu curso. Vou dar exemplos, vou mostrar comparativos, vou falar como a gente pode fazer a leitura, mediar se a gente for fazer a leitura de um livro, como fazer para ler um livro para uma criança, para várias, ou numa grande apresentação em sala de aula, como mexer ou manipular o livro. Vou falar sobre livro-imagem e como fazer também essa mediação. Aqui é uma introdução ao assunto, porque já dá para você entender a diferença e ficar bem atenta quando se deparar com um livro. E eu acredito que isso vai te ajudar a compreender a qualidade ou não de uma obra. Saber o que apresentar para as crianças e por quê. Falando em o que apresentar, importantíssimo também na hora de escolher os livros que as crianças tenham contato com bons textos. Então, antes de oferecer um livro ou de você ler um livro para uma criança, é importante que você leia antes. Se o texto for pobre, apresentar um monte de clichês, imagens estereotipadas, descarte. Não vai ser lido, não tem porquê. Também é interessante ler antes, porque às vezes você vai ler pela primeira vez. Eu vou aproveitar e dizer que eu fiz isso muito durante as minhas lives, não deveria, mas às vezes não dá tempo de preparar aquela leitura como eu gostaria, e aí eu pego um livro que eu li uma vez a história há muitos meses e eu falo, nossa, esse livro é muito legal, vou ler hoje ele na live. E vejam bem como isso é importante. Daí eu pego o livro e eu não vou contar essa história, eu vou fazer a leitura. Porque se eu fosse contar a história, seria sem o livro nas mãos, né? Então por isso que eu gosto de deixar bem claro quando eu faço a leitura nas lives e quando eu conto no canal. Bom, não deu tempo de me preparar para a leitura, eu começo a ler às vezes a frase numa entonação errada. Aí eu tenho que voltar e reler para fazer a entonação correta, porque às vezes o entendimento da história pode ficar totalmente errado, enfim. Então é importante a gente fazer uma leitura antes do livro e estudar aquele texto. Claro que eu tô falando isso num contexto profissional,
né? Mas se você é mãe, pai, enfim, pegou o texto ali, já fazia tempo que você não lia o livro e vai fazer uma leitura, tudo bem, você voltar e, opa, peraí, vamos reler que não ficou bom. E fazer, então, a entonação correta. Mas, independente de ser mãe, pai, profissional ou não, é importante você ler o texto, ler o livro antes de apresentar para uma criança, para você ver se tem qualidade ou não, se você acha até adequado dentro aí dos seus critérios. Pensando em quais livros ter em casa ou na nossa biblioteca, é melhor ter menos livros, porém livros de qualidade. Obviamente não precisa ter esse monte de livro que eu tenho aqui, sou a louca do livro, porque livros de qualidade têm ainda um aspecto a mais, porque eles são livros que vão acompanhar aquela pessoa por muitos anos. Um bom livro pode ser lido em diferentes fases da vida e a gente pode ter compreensões diferentes de acordo com a nossa experiência de vida ou de repertório, né? A gente vai conhecendo outras histórias e às vezes essas histórias vão se conectando. Eu e uma criança lemos uma mesma história. Existem diversas camadas de entendimento. Cada uma vai pescar aquilo que está mais ao seu alcance. E não necessariamente é o adulto que vai entender mais as coisas ou entender com mais profundidade. Não tenhamos essa pretensão. Aliás, entender o que a história quis dizer. Eu não sou obrigada. Você também não. E a criança muito menos. Porque vamos combinar, você aí, pessoa adulta, quando lê os seus livros de adulto, às vezes não só os livros de adulto, mas enfim, você entende tudo de todos os livros que você lê? Eu não, com certeza. Às vezes eu inclusive tenho que voltar e ler de novo, e aí às vezes ainda fico tipo assim, não entendi, mas cara, gostei. Tipo Dark, sabe a série? É um monte de coisa confusa, eu não entendi tudo perfeitamente, teve um monte de coisa que não ficou bem clara na minha cabeça, mas eu adorei e indico super. Dark, anota aí. Então por que as crianças têm obrigação de entender todas as histórias que elas leem? Pare de perguntar para as crianças se elas entenderam o que a história queria dizer. Uma vez eu estava num bate-papo sobre literatura e falei sobre isso. Aí no final veio uma senhora agradecer, porque quando ela era criança, na escola a professora perguntou uma vez o que ela tinha entendido da tal história, e ela não tinha entendido. Então ela ficou ali se retorcendo, tentando inventar alguma coisa para poder responder a professora, e ela sentia essa cobrança de que todo livro que ela lia, ela tinha que entender alguma coisa. Demorou uma vida, você veja, ela é uma senhora, para ela se libertar disso, e ela veio agradecer. Ela falou, eu sempre achei que eu tinha que entender as coisas, eu não preciso. Não precisa. Até porque quem vai ter prazer em ler com uma cobrança dessas? Não faça isso com você, não faça isso com as crianças, tá bom? Vamos nos libertar. Além do que, é importante deixar espaço para reflexão e elaboração. Não precisa explicar tudo. Deixe espaço para imaginação e criatividade também. E às vezes a história não queria dizer nada. É só para um momento de fruição, é arte, um momento para se divertir, provocar sentimentos e tudo bem. Então, escolha bons livros, livros que poderão acompanhar as crianças em diferentes fases da vida. É melhor um bom livro do que vários de R$ 1,99 ou R$ 2,99, onde o texto é pobre. Como é que você vai querer fazer uma criança gostar de ler, que tem apreço pela leitura, se você apresenta um livro tosco? Muita gente fala, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Leia. Tem que ser exemplo. A gente tem que ler na frente das crianças, falar sobre livros, contar o que está lendo. Livro, leitura, literatura tem que ser tema de conversa. Segundo, apresente bons livros. Falei, né? Não apresente textos ruins, pobres. Se você pegou um livro, achou bobo, achou que não acrescenta muita coisa esteticamente, textualmente, em termos de diversidade, ou que seja, sei lá, critério que você estabeleceu. Se você não achou bom, pra que você vai entregar esse livro para uma criança? A criança não é boba, não subestime a inteligência das nossas crianças. Acho que eu já falei isso hoje, né? Acho que já. Se o livro tocou você, ele vai provavelmente tocar a criança. Agora, se foi um livro que você achou ruim,
Então pra quê? É tipo comida. Ai, eu insisto nessa história, mas ó, é tipo comida. A gente tem que oferecer diversidade e bons alimentos. Digamos que você vai começar aí a introdução alimentar das crianças. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhas e várias amigas têm filhos. E, bom, acompanhei essas fases, né? O que você tem que fazer? Oferecer 7 vezes a mesma comida até a criança gostar. Vai oferecer brócolis? Oferece 7 vezes. Pode ser que na primeira vez ela não goste. Talvez na segunda também não. Mas depois de 7 vezes, existe a chance dela começar a gostar. Que mais? Tem que oferecer colorido. Tem que esperar para oferecer açúcar. Não pode oferecer muito sal. É a mesma coisa com os livros. Vai apresentando a diversidade, apresente poesia, apresente contos, fábulas, livro-imagem, livro informativo, livro ilustrado. Enfim, para a criança poder ter um repertório. Mas, meu Deus, Fafá, aqui em casa a gente tem livro da Peppa. Não tem problema, tudo bem comer um hambúrguer ou uma pizza de vez em quando. Mas você não vai oferecer na sua casa só pizza e hambúrguer. Certo? Você vai oferecer alimentos mais nutritivos. E é a mesma coisa. A gente tem que nutrir as crianças com boas histórias e bons textos. Faz parte, inclusive, da construção de repertório apresentar essa diversidade, até mesmo para que a criança saiba diferenciar. E ela também se torne uma leitura crítica. Uma leitora crítica. Inclusive, quando você for ler um livro para criança ou contar uma história, é legal você dizer por que você escolheu aquele livro. Ah, por que você achou interessante? Alguma coisa do personagem, as ilustrações que você achou bacana, ou a reviravolta que aconteceu te fez pensar a respeito de alguma situação, porque depois a criança vai poder ter a liberdade e criar os próprios critérios de seleção, que também não precisam ser os mesmos que os seus, né? Só que para isso a gente precisa dar elementos para que ela possa fazer as suas escolhas e até também se tornar um cidadão crítico que não aceita qualquer bobagem que falem, tá ok? Bom, se você for ler contos de fadas, selecione bons textos, com boas adaptações, porque o que mais tem são adaptações assim de chorar em russo. Texto muito pobre, então se liguem nisso. Eu lembrei agora de uma imagem que eu vi uns tempos atrás no Instagram da Carol e do Pablo, chamado Português é Legal. Você conhece? Se você não conhece, procure, tem canal no YouTube também. Português é Legal. Enfim, é uma imagem que eu gostei bastante e eu acho que combina muito com o momento. Então, editor, coloca na tela pro pessoal ver, por favor. Opa! A editora sou eu! Eu vou colocar na tela. O modo como lemos o mundo depende de quem somos. As histórias nos ajudam a ver o mundo de outra forma. Ela amplia a nossa visão e mostra a maneira que outras pessoas veem o mundo. Então, vamos apresentar textos, histórias e livros que ajudem a ampliar a nossa visão de mundo, a enriquecer o repertório. Você assistiu o vídeo que eu indiquei da Chimamanda? Se não assistiu, reforço aqui. Assista. Quando a gente faz isso, a gente também está ajudando a ter uma leitura de mundo. É importante considerar que quando a gente fala de ler, que a gente não está só considerando ler textos ou ler imagens. Tudo isso ajuda a gente a ler o nosso mundo de forma mais crítica. Por isso, também é muito importante a gente pensar nas histórias que estamos apresentando. Inclusive, apresentar histórias que muita gente fala: ai, mas o personagem teve uma atitude que eu não gostei, eu não vou mostrar isso pro meu filho, não vou mostrar isso pra minha filha. Ah, não vou. Mas essa atitude existe no mundo? Existe. Aproveite a oportunidade para conversar e mostrar por que a tal atitude não é legal, por exemplo. Eu sempre trago como exemplo a história da Chapeuzinho Vermelho, porque tem uma turma que adora detestar o lobo mau. Ah, não conto história de lobo, porque depois a criança não dorme, fica com pesadelo, achando que o lobo isso, o lobo aquilo, e a bruxa e aquilo outro. Vem cá, você tá sabendo que tá cheio de lobo mau por aí no mundo, né? Não é melhor que ela saiba disso pelas histórias? No teu colo, no aconchego, junto de um adulto em que ela confia, que vai falar: olha, existem os lobos e com os lobos a gente age assim. Lembre
vacina literária, né, que eu falei do Ilan, que é trazer o conteúdo para fortalecer e não deixar as crianças ingênuas, achando que no mundo não existem coisas más. Bora fortalecer os meninos e as meninas, e meninas também, com cuidado. E com você ali, junto, mediando, apresente essas histórias. E elas podem ser excelentes meios de render boas conversas. Mas, por favor, não me vá ficar selecionando história e livro querendo que as crianças aprendam alguma coisa. Ah, eu quero que meu filho aprenda a comer bem com esse livro. Eu quero que minha filha pare de usar fralda e chupeta, então eu vou ler esse livro. Tudo bem, não é errado. Mas não fiquem apresentando só livros com fins de moral ou querendo que eles aprendam alguma coisa, porque isso aí vai afastar as crianças das histórias. Quando você vai escolher um livro para ler, você não fala, eu preciso de um livro para aprender como me comportar em sociedade. Ou um livro para que eu aprenda que eu não posso bater no meu chefe quando ele vem com aqueles prazos loucos. Você não faz isso. Por que você vai fazer com a pobre da criança? Tudo bem, existem livros de autoajuda que a gente lê, ou livros técnicos, mas tem um momento para ler esses livros e são escolhas nossas. Então por que a gente tem que escolher esse tipo de livro para oferecer para uma criança? Deixa que quando ela for maior, ela vai escolher os livros com os quais ela precisa aprender alguma coisa. Vamos ofertar livros que façam as crianças gostarem de ler e gostarem das histórias e apreciar a arte, apreciar a literatura. Tá, legal, Fafá. Você falou um monte de livros, mas e que histórias eu posso contar se eu não usar livros? Existem fábulas, existem mitos, lendas, contos de fadas. E aí, vou reforçar, quando forem contar contos de fadas, se o lobo come a vovó, se o lobo come a Chapeuzinho, conte que o lobo comeu a Chapeuzinho e comeu a vovó. Não esconda a vovó no armário, não faça o caçador chegar antes dele comer a Chapeuzinho vermelho, porque isso também é super poderoso para as crianças. Elas saberem que elas podem ser protagonistas das suas histórias, que com a ajuda do caçador, ela e a avó foram salvas, mas depois a Chapeuzinho encheu a barriga do lobo de pedra, costurou e ele ficou com uma tremenda dor de barriga, sem nem conseguir sair do lugar lá no meio do bosque, dependendo aí da versão que você conhece. Olha só, o lobo come a avó, porque os lobos maus fazem isso, mas você tem o poder de combater o lobo. Percebem? E aí não é pra ficar falando assim, mas Fafá vai falar que fez mal pro lobo, não é pra maltratar os animais. Não é sobre isso essa história, né? Vamos, estamos aqui abrindo a nossa cabeça. Não fiquem fechadas aí lendo tudo literalmente. Tem uma carga de simbolismo por trás de tudo isso. Eu vou falar mais um pouco sobre essa questão daqui a pouco. Pois bem, você também pode contar histórias que você viveu, histórias da sua família, você pode contar contos da tradição oral, contos de esperteza, tem vários. E claro, vocês podem contar os contos de autores, como eu faço muito no meu canal, por exemplo. Eu pego um livro, estudo aquela história e conto a história daquele livro. E claro que quando você for contar a história de um autor, você sempre deve dar os créditos. Essa história é do fulano de tal, com ilustrações de ciclano, publicado pela editora X. E muita gente mesmo vem me perguntar sobre direitos autorais. E no curso tem um bônus só falando sobre isso, um papo muito bacana e didático que eu tive com algumas editoras. Mas aqui eu quero só enfatizar isso para você, dar essa dica. No mínimo, você tem que dar os créditos. Então está aí uma infinidade, uma riqueza muito grande de histórias que podem ser contadas. Esses contos da tradição oral e da esperteza, eles servem para diversas idades. São histórias que vêm sendo contadas desde sempre porque elas ainda são importantes. Elas são cheias de conteúdo simbólico, em que você consegue contar muitas coisas de uma forma mais interessante e sem ficar tudo muito explicadinho, muito mastigado, muito desenhado. E cada um vai poder entender dentro do seu repertório e da sua experiência de vida. Fafá, mas e quanto tempo você leva para estudar as histórias que você vai contar? Como é que é o teu processo? Muita gente me pergunta isso também. Bom, depende da história. Tem história que eu ouço ou leio 1, 2 vezes e muito rapidamente eu pego
a história, me aproprio dela. E tem outras que eu tenho que me debruçar por muito tempo, e aí demora mais. Mas com a prática a gente vai pegando mais rápido a estrutura das histórias, e aí fica mais fácil também da gente se preparar para contar. Mas é estudo, é tempo, precisa de dedicação. Sobre o meu processo de criação, adaptação, as técnicas e os recursos que eu uso, eu vou contar no curso. Na próxima aula eu vou explicar melhor sobre o maravilhoso curso de contação de histórias, porque eu sei que a essa altura vocês já ficam tudo, ai, Fafá, eu quero saber mais sobre o curso. Calma que na próxima aula eu vou falar a respeito. Aliás, falando sobre a próxima aula, eu vou dar altas dicas sobre como se dar bem em vídeo. Eu sei que tá muita gente aí tendo que gravar e tá se batendo nas gravações e eu quero te ajudar nisso. Tem dicas muito práticas, fáceis, simples, que vão fazer muita diferença, você vai ver. E eu acho muito legal porque no primeiro desafio que eu dei, no dia seguinte já veio gente falar que sentiu essa diferença na hora de gravar, sentiu diferença no resultado, depois de ter colocado em prática as coisas que viu na aula. Então, ó, vai ser bem legal. Fafá, infelizmente os livros são tão caros e o salário de professor não ajuda. Eu concordo e eu gostaria muito que vocês, professoras e professores, fossem mais valorizados, recebessem um salário digno, de acordo com o serviço que vocês prestam para a sociedade. Mas, ó, em geral as editoras dão desconto para professores. Lá no meu Instagram, nos stories, eu sempre tô sempre dando dicas de livros que estão em promoção. E você também não precisa comprar um monte de livro. Faça aí um grupo de troca de livros entre amigas, entre famílias, entre as professoras, os vizinhos. Cada um compra um livro e vocês trocam entre si. Dessa forma vocês aumentam aí os livros aos quais vocês vão ter acesso. Por isso também que é legal ter livro de qualidade, porque você pode ler várias vezes e vai demorar para cansar daquele livro. É um livro que não se esgota rapidamente aí na primeira, segunda leitura. Você pode sempre revisitá-lo. E aí, eu volto a repetir, é melhor comprar um livro de R$50 do que 5 de 10, entende? Até porque, né, a gente já sabe, as crianças gostam de repetição, então tudo bem se você ler o mesmo livro diversas vezes ao longo do ano. Claro que você não vai ler só ele, mas você pode trabalhar ele mais de uma vez, bem mais de uma vez, se for uma boa obra. Também dá para acessar bibliotecas. Eu sei que no momento a gente está impossibilitado, mas quando as coisas voltarem ao normal e a gente puder ir às bibliotecas, ocupem esse espaço. Eu sei, muita gente, e eu também já tive esse medo, esse receio de biblioteca, porque é aquele espaço que a gente aprende, né, quando é pequeno, que tem que fazer silêncio, e muita gente se sente intimidado porque de repente tem vergonha de chegar e perguntar onde que encontra determinado livro ou pedir até uma dica de livro para ler. Não precisa, as pessoas que trabalham nas bibliotecas, elas estão lá para isso, para nos auxiliar. E elas não estão ali para ficar julgando, nossa, mas você não sabe onde que procura livro, você não sabe como é que procura livro numa biblioteca? Não, elas estão lá para nos ajudar nesse acesso. Então, ocupem, levem as crianças nas bibliotecas, tá bom? E pode ficar lendo lá, inclusive. É um lugar que pede pessoas e muita biblioteca fica lá triste, sem visita. Porque a gente foi criado nessa cultura aí de ter medo de biblioteca, que é um local onde deve ter tem acesso a certas pessoas e que deve se ter ali um determinado comportamento. Obviamente você vai respeitar os livros, você não vai comer numa biblioteca, mas enfim, é pra gente ir lá, é pra pegar os livros, é pra ler, pergunta, pede ajuda, vão em bibliotecas. Um outro ponto que eu quero ponderar também é que as pessoas gastam às vezes muito facilmente 100, 200 reais pra comprar um brinquedo que vai se esgotar em pouco tempo. Aqueles brinquedos que já vem tudo pronto, não deixa margem pra criança imaginar, nem criar nada. Às vezes, depois de 2 ou 3 dias, a criança já não tem mais nem interesse no brinquedo. Agora, com 30 reais, você vai poder comprar um super livro que vai acompanhar uma criança por anos, às vezes até por diversas gerações. Eu tenho aqui em casa livros que eram da minha infância e que as minhas sobrinhas leem hoje. Mas que fique claro, eu não tô falando aqui que brinquedo não é importante, gente, por favor. É só uma questão da gente ponderar aí o que a gente considera caro e o que considera barato.
Também existe toda uma cadeia de profissionais para que aquele livro chegue daquela maneira pra gente. E claro, a gente mora num país que tem muita desigualdade, eu não vou dizer que é barato, mas no que a gente também está gastando o nosso dinheiro? No que a gente investe? Vai comprar uma bolsa, gasta 100, 200, 300 reais num sapato, numa roupa, mas na hora de gastar 30 reais, a pessoa não quer investir 30 reais num livro. Então o que é prioridade para cada um? Ou ainda, professora, não precisa ficar gastando um monte em EVA, feltro, sei lá que tantos mil recursos vocês ficam criando para fazer uma contação de histórias. Gastam tempo, gasta dinheiro, não precisa. Uma história pode ser muito bem contada sem nada disso. Invista num bom livro. Inclusive no curso eu vou dar dicas de como é que eu faço para conseguir achar promoções e também como contar diversas histórias sem precisar de muitos recursos materiais, sem ficar criando um recurso para cada história. Que inclusive é muito mais, tem possibilidades aí da gente usar muito mais a criatividade e a imaginação das crianças. Bom, falei um monte, né? Foi um bocado de conteúdo, mas eu gosto de aula assim. Você também? Que parece que veio uma avalanche de informação, de conhecimento? Eu espero que tenha sido assim, essa aula para você, porque eu quero dar muita informação para que você possa fazer boas escolhas na hora de contar e ler histórias. Bom, quero agradecer a companhia hoje, espero que a aula tenha sido boa para você e até a próxima aula. Um beijo! Tchau! Muito bem, vamos ao exercício de hoje? O exercício número 2. Bom, eu falei na primeira aula da importância da escuta para contar histórias, né? Você ouviu as histórias dos nomes das pessoas do grupo? Pois bem, então escolha uma dessas histórias e reconte em um vídeo de até 1 minuto. Você pode recontar em primeira pessoa, como se fosse uma história sua, o nome fosse seu. Você pode recontar em terceira pessoa, como uma história que você ouviu, ou da maneira que você quiser. Use a sua criatividade. O importante é recontar a história do nome de alguém aqui do grupo em um vídeo de até 1 minuto. A partir de amanhã, o grupo ficará aberto das 10 da manhã às 5 horas da tarde para que você envie o seu vídeo. Muito importante, identifique que esse é o exercício 2 na mensagem do texto. Se você conseguir enviar o seu vídeo como uma resposta à mensagem do vídeo de quem está contando, né? De quem conta, e aí você responde em cima daquilo falando que aquele é o seu reconto, pareceu confuso, mas talvez tenha dado para entender. Enfim, vai ficar ainda mais fácil da gente conseguir acompanhar quem está recontando a história de quem. Lembre também de se identificar lá na mensagem. Coloque seu nome. Exercício 2, meu nome é Flávia Scherner. Aí fica, ó, maravilha. Ah, você ainda não tá no grupo! Aqui na descrição dessa aula tem um link. Clique agora, entre lá para poder participar. Muito bem, então, tchau, beijo, até amanhã ao vivo!